Bom, hoje tem bastante coisa, então eu vou dar uma pequena revisão aqui do que nós vimos até agora de Web2Py, e aí a gente já começa no conteúdo. Talvez, se ficar um pouco rápido a explicação, tiver muito conteúdo, vocês podem dar uma chamada aí no chat, que eu dou uma parada para explicar, tá? Só que enquanto ninguém falar, eu vou assumir que está todo mundo compreendendo e acompanhando numa boa velocidade, que eu vou estar mostrando os exemplos aqui, e aí vou seguir com o desenvolvimento aqui do aplicativo, tá? Então, em primeiro lugar aqui, uma pequena revisão, né, do que nós tivemos na aula passada, tá? Então a gente viu aí no final da aula, né, uma introdução ao Web2Py, como que está a estrutura de arquivos dele, a maneira de iniciar o Web2Py pelo terminal, né, e a estrutura básica de URLs, tá? Então, só para recapitular, a gente viu que a gente inicia o servidor do Web2Py, ele por padrão vai estar na porta 8000, mas isso aqui é só em tempo de desenvolvimento. Depois, lá na hora de fazer o deploy, a gente vai configurar na porta 80, ele vai ficar direto no nosso domínio, dependendo do servidor web que for utilizado, tá? O padrão do sistema de roteamento do Web2Py é usar a aplicação aqui como primeiro parâmetro da URL. Então, o seu aplicativo barra, né, o seu domínio barra nome do aplicativo. Então, dentro de uma única instância do Web2Py, você pode ter vários aplicativos, tá? Cada um independente do outro. Depois do nome do aplicativo, o que a gente tem é o nome do controller, tá? Então, o nome do controller, o padrão é default, mas a gente pode mudar o nome desse controller para o nome que a gente quiser, ok? Então, a gente vai poder colocar aqui qualquer outro nome, inclusive a gente vai fazer isso na aula de hoje, né? O nosso controller padrão vai ser outro. E o que é o controller? Tá? O controller, ele é um arquivo, né? Então é essa caixinha do meio aqui, aonde nesse arquivo basicamente a gente tem funções, tá? Então são funções Python. Dentro dessas funções do Python aí, do controller, a gente recebe argumentos, tá, que vieram pela URL, e a gente decide qual vai ser o fluxo do aplicativo, tá? O que o aplicativo vai fazer dentro desse controller. Então ali, de acordo com várias questões, a gente pode checar variáveis de sessão, pode checar permissões, grupos e propriedades do usuário, acessar banco de dados, e por aí a gente vai decidindo o que vai sendo feito até a hora que a gente faz o return, tá? Então o controller, ele é a página web, tá? Até onde está aqui a aplicação default, index, que é a função, né, dentro desse controller. Então a gente pode dizer que a função do controller é uma página, tá? Então cada função nova que a gente coloca dentro do controller se transforma em uma página do nosso site, do nosso aplicativo, tá? Então é a mesma coisa. Função de controller é a mesma coisa que página web, tá? Para ficar mais claro assim o entendimento. Tem algumas regras na hora de escrever esses controllers, tá? Então a regra aqui é a seguinte. Eu vou falar agora, mas aí depois eu dou uma enfatizada. A função que representa o controller, tá? Então dentro do arquivo controllers, o nome do nosso controller.py, a gente vai ter uma série de funções, cada uma é uma página do aplicativo. Essa função, a regra dela é a seguinte: ela não pode começar com underline, tá? Se ela começar com underline, ela não é uma função de controller, ela é uma função interna. Você pode colocar funções internas lá, mas ela não vai ficar exposta na URL, tá? Você não vai ter uma URL para chegar até ela, você vai poder usar só internamente. Para que ela fique exposta como uma URL, você precisa definir ela sem underline no começo, tá? Então tem que ser def nome da função. Ela não pode ter underline no começo e ela também não pode receber argumento, tá? Então as funções de controller, elas têm sempre os parênteses aqui vazios, tá? Porque elas não recebem argumentos aqui na função. Como a gente já viu, o argumento a gente recebe na URL, tá? Então aqui na URL, ó, depois do index, eu passei aqui /56 e coloquei aqui uma interrogação valor igual a 1. Tá? Então quando eu passo os argumentos pela barra, eles ficam
na nossa variável args. Tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês, ó, request.args. Aqui é onde ficam esses valores aqui que eu passei com a barra. Tá? Os valores que eu passo depois da interrogação, e eu passo chave igual ao valor, eles ficam no vars. Tá? Então tá vendo aqui, ó, valor é igual a request.vars.valor. Se eu tivesse um e-comercial aqui e colocasse uma outra chave, tipo nome do produto igual a iPhone, então aqui eu teria request.vars.nome do produto, tá? Ia ter o valor iPhone lá dentro. Então isso aqui é a maneira de passar argumento, tá? A gente nunca vai passar argumento no controller, nunca vai passar argumento para a função, tá? O argumento fica sempre pela URL. Então essa aqui é a estrutura básica. Obviamente que a gente vai poder mudar. Tá? A primeira coisa que a gente costuma mudar é tirar o nome da aplicação daqui, para eu não ter que passar a aplicação. Eu passo somente, por exemplo, meusite.com/default/index. Tá? Então, vamos dar um exemplo do nosso aplicativo, vai ser minhaloja.com/product/show. Então, eu estou exibindo um produto. /product/new. Eu estou adicionando um produto. Então, a gente tira só o nome do aplicativo. As configurações de URL ficam no arquivo de rotas, tá? Tem lá o routes.py, a gente vai configurar a rota lá dentro. Como é que funciona a estrutura da aplicação Web2Py? Tá? A aplicação Web2Py é desenvolvida utilizando o padrão MVC. O padrão MVC é um padrão de projeto que tem uma série de regras, tá? Então, tem uma regra que, por exemplo, o controller ele não tem conhecimento do modelo de dados, porém o modelo de dados só consegue enviar dados para view, não consegue enxergar o controller. Então, tem umas regras assim de visibilidade dentro do MVC. Tá? O MVC do Web2Py, a gente diz que é um MVC permissivo, né? Ou seja, existe essa regra, você pode trabalhar com essa regra, tá? Ou seja, o seu model não tem conhecimento do controller nem da view, o model não consegue se comunicar com o controller ou com a view, apenas o controller chama o model e apenas a view enxerga o controller. Você consegue trabalhar assim, basta você programar desse jeito. Mas em todo caso, a MVC do Web2Py é permissiva, ou seja, deixa você fazer uma série de coisas que estão fora do padrão. Então aí é uma coisa que fica à escolha do programador. Em todo caso existe, né, um modelo de desenvolvimento padrão que é o que eu vou mostrar aqui, que ele é um fluxo bem comum, assim, um fluxo bem, como posso dizer, natural para desenvolver o aplicativo, e a gente pode dizer que é MVC. Tá? Por quê? Porque a gente está separando as camadas de modelo de dados, visualização de dados e controle do fluxo da aplicação. Tá? Então é para isso que serve o MVC. Então, quando a URL for chamada, a primeira coisa que o Web2Py vai fazer é executar os models, tá? Como eu havia falado para você na aula passada. Os models são arquivos que ficam lá dentro da pasta /models, tá? Qualquer nome que você der, eles serão executados, tá? Em ordem alfabética. O que quer dizer que eles serão executados? Serão executados um por um. Se você tiver 5 arquivos lá, ele vai executar 1, 2, 3, 4, 5. Tudo que for definido dentro desses arquivos, tá? Qualquer objeto, variável, função, classe, ele vai definir e colocar num espaço de memória, num contexto que a gente chama de environment, tá? O ambiente Web2Py. É um ambiente executado, ok? E é um ambiente protegido, como se fosse um ambiente virtual. Esse ambiente virtual, ele existe somente no tempo do request. Então, na hora que o usuário chama essa URL, esse ambiente é criado, né? É criado esse environment. Os models são executados, todos os objetos que estão dentro do model, ele passa a existir no contexto do environment. E aí, o fluxo da aplicação segue, tá? Qual que é a próxima coisa que vai ser feita? Depois de tudo que o model tiver definido, tá? A próxima coisa é executar o controller, ok? Então, o controller, ele vai saber qual controller executar a partir da nossa rota de URL. Então aqui eu estou dizendo para ele, ó, eu quero executar o controller default. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai lá na pasta controllers, procurar um arquivo chamado default.py.
Aí ele vai pegar esse arquivo e vai executar esse arquivo inteiro. Tá? O que tiver lá dentro ele executa. Não importa o que é. Qualquer coisa que você colocar dentro do controller, qualquer código, ele vai executar como se a gente estivesse no terminal, de cima para baixo até o fim. Tá? E ele vai definir uma série de funções, ok? Todas aquelas funções que seguem a regra, ou seja, não começam com underline e não recebem argumentos, ele vai deixar exposto aqui para o próximo argumento. Tá? Então, o próximo argumento depois do default ali, a gente tem barra default, executou o arquivo. Barra index, então quer dizer que eu estou querendo chamar a função index, como se eu fosse no terminal e digitasse index, abre e fecha parênteses. É isso que ele vai fazer. Então ele vai chamar a função index, né, e vai passar o restante dos parâmetros que estão aqui na frente, ó, esse barra 56, interrogação, valor igual a 1, qualquer coisa que tiver aqui, ou que tiver no header lá do nosso HTTP e tal, tudo isso daqui ele já vai ter passado, né, na URL, e aí ele vai executar para a gente a função index, tá? Essa função index, aqui dentro, a gente vai poder fazer qualquer coisa, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui dentro? A gente pode utilizar objetos que foram definidos no model, tá? Porque tudo que está dentro do model é visível para o controller, tá? Então, definir um monte de objeto aqui, o controller consegue acessar qualquer um desses objetos. Então, se eu tenho lá uma tabela que eu criei chamada pessoa, ó, tá vendo? Eu defini essa tabela usando a sintaxe da DAO. Aqui, no meu controller, eu consigo ir lá e fazer uma query, tá? Vou lá e faço uma query dentro desse objeto pessoas, tá? Consigo importar qualquer módulo, tá? Qualquer módulo do Python, qualquer aplicativo Python que eu tenha instalado, pacote Python, até outro framework, se eu quiser, eu consigo importar ferramentas deles aqui dentro, módulos que eu criei dentro da minha pasta de módulos, ó, eu consigo importar para cá. E aí eu vou colocar aqui condições, tá? Vou decidir o que vai acontecer, vou criar URLs, dependendo do caso, eu vou redirecionar o usuário para outra função, tá? Então eu posso dar um redirect, vá para outra URL, tá? Então aí eu forço a execução de outro request, ou eu chego no final da execução desse controller e faço um return. Tá? Então toda vez que eu faço um return aqui, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo um return lá numa função de um programa meu. Tá? Esse return, para onde que ele vai? Tá? Ele vai para o parser. O que é o parser? É o parser, né? O renderizador de view. Então aqui a gente tem model e o controller. Tá? Model encheu o nosso... a gente colocou vários objetos na hora de executar o model no nosso contexto. No controller, esses objetos foram utilizados por algum motivo e aí a gente faz o return. Tá? Quando a gente faz esse return, a gente tem duas opções. Tá? Então, a primeira opção é retornar o objeto serializável, ou seja, retornar uma string. Então, a gente pode ir lá e fazer assim, return hello world. Tá? O que vai acontecer se a gente retornar uma string? O WebToPy vai pegar essa string e vai jogar no browser do usuário. Tá? Ele vai preencher lá o response.body, que a gente viu lá na nossa aula de WSGI. Ele vai pegar essa string, colocar no response.body e devolver para o usuário. Então o usuário vai ver lá Hello World como texto puro na tela. Tá? Outra opção seria a gente construir o HTML aqui. Então a gente pode vir aqui, tem uma função lá que faz um formulário, a gente faz o retorno do HTML pronto. Tá? Então a gente pode pegar o HTML pronto e dar um return, o usuário vai ver esse HTML pronto lá na tela dele. Tá? Então seria essa uma opção. A outra opção é chamar o renderizador de views. Tá? Então o que significa isso? Tem uma pasta no WebToPy chamada views. Tá? Essa pasta views, a gente vai usar a linguagem de template do WebToPy para escrever os arquivos lá, e eles são arquivos HTML. Tá? Então tem toda a estrutura HTML que a gente viu na aula passada, com CSS, JavaScript. Praticamente pode ser arquivo mais... a gente vai ter HTML estático, mas a gente consegue colocar ali dentro também chamada a variáveis. A gente tem alguns statements, né, algumas palavras-chave para definir blocos, reaproveitar HTML de outros arquivos. E a gente tem também como colocar Python puro lá dentro. Por exemplo, aqui eu fiz um loop, ó, for p em pessoas
eu quero colocar dentro dessa tag B o p-nome. Então ele vai repetir isso para quantas pessoas eu tiver e vai colocar isso dentro de um template, tá? Então o que é o template? É um modelo de HTML que normalmente um designer aí da nossa equipe vai fazer, tá? Se você for designer também, aí você também vai desenvolver isso daqui e colocar essas tags do Python lá dentro. E aí a Vue também tem acesso a todas as variáveis que a gente criou aqui, todos os objetos que estão dentro do environment, tá? Porque o MVC do Web2Py roda dentro desse ambiente protegido, tá? Então, o model define uma série de objetos, o controller pode acessar esses objetos e decidir se vai renderizar uma view ou se vai retornar um objeto serializável, e aí a view acessa tanto os objetos que foram retornados pelo controller, quanto os objetos que foram definidos no model, tá? Porque tudo isso daqui vai estar no nosso contexto global disponível para o nosso layout, tá? Então, um detalhe aqui é o seguinte: ou a gente retorna uma string ou a gente retorna um dicionário, tá? Sempre uma dessas duas opções. Se a gente retornar um dicionário cheio de chaves, automaticamente o Web2Py vai imaginar que a gente quer chamar uma view, tá? Então isso aqui é um padrão. A gente pode vir aqui e fazer assim, ó, return response.render arquivo x.html, passar um dicionário qualquer. Você pode decidir qual arquivo você quer chamar. Mas o padrão se você chamar um dicionário, ele vai procurar uma view que tem o mesmo nome desse controller e dessa função, tá? Ou seja, dentro da pasta views vai ter uma pasta chamada default, que é o mesmo nome do controller, e dentro do default vai ter uma view, né, que vai se chamar index.html, que é o mesmo nome da função. Tá? Então, sempre segue a regra da URL para criar as pastas e arquivos que serão utilizados. Mas você não é obrigado a usar essa estrutura. Tá? Como eu falei, é tudo bastante flexível. O que está fora desse ambiente? O que está fora desse ambiente são os módulos. Tá? Os módulos, eles não têm acesso direto aos objetos que foram criados aqui. Eles servem para a gente colocar plugins, funções de apoio, classes de negócio, e aí a gente importa isso dentro do ambiente. Tá? Então, desde aqui do model, a gente pode importar coisas lá de módulos. Tá? A gente pode importar tanto no model, quanto no controller, quanto na view. O que você quiser que venha lá dos módulos. Ok? Outra coisa que também não faz parte do nosso ambiente são os arquivos estáticos, tá? Coloquei aqui um exemplo de arquivo CSS, tá? Então, ele é um arquivo estático, ele não vai ser processado pelo Web2Py, mas você tem como chamar ele dentro da nosso template, tá? Então, arquivo estático de CSS, arquivo estático de Flash, arquivo estático de JavaScript ou imagens, ele vai ser colocado na pasta static e não vai ser processado. Tá? E aí a gente tem uma estrutura básica de layout também para você não ficar reescrevendo tudo. E a gente aproveitar pedaços do nosso layout. Tá? Deixa eu só ver aqui a pergunta antes de continuar. Acho que tem duas perguntas aqui. Deixa eu ver. Ah tá, você pode ter vários arquivos, tá? Vários arquivos, na verdade por controller é um arquivo só. Tá? Então aqui default.py, cada função dele vai ser uma página. Se você quiser ter várias funções, você coloca elas em módulo. Tá? Então aqui em módulo você cria lá uma classe de negócio lá que faz um monte de coisa, e aí aqui dentro você vem, ó, from módulo import funções. Aí você vai usando as suas funções. Tá? Os seus códigos de negócio é interessante que fiquem dentro de módulo. Tá? Aqui é só para você receber argumentos e decidir para onde que vai. Tá? O que você vai fazer, qual é o layout que você vai querer usar, qual é a view. Mas quando você tem muito código, tá? Várias coisas, eles têm que ficar aqui dentro de módulos. Tá? E aqui no controller não segue ordem alfabética. Tá? No controller ele segue o que for chamado na URL. Tá? É só no model que segue ordem alfabética. Deixa eu ver aqui a outra pergunta.
Então é isso. Só o model que é executado em ordem alfabética, tudo que estava lá é colocado em memória. E aí o controller segue a URL que foi chamada ou a regra que você colocar no arquivo de rota. O return locals é o seguinte, tá? O return locals tem um detalhe do return locals. Ele não é uma coisa indicada para você usar, tá? Em alguns casos ele vai ser útil. Por exemplo, para a gente criar uma API dinâmica, tudo mais. Mas na maioria dos casos é melhor a gente não usar, tá? É melhor a gente retornar um dicionário explícito. Então notem nessa função aqui, ó, index, que está nesse controller. Essa função index, ela é uma função que tem várias variáveis sendo definidas, tá? Então a gente tem aqui, ó, a variável query, aqui embaixo tem a variável valor, a variável pessoas, tá? Aí eu importo aqui, ó, um módulo chamado funções, né, uma classe funções, e aqui eu crio uma outra variável chamada f, tá? Então quantos objetos eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 objetos, tá? Então eu tenho 5 objetos aqui dentro. Se eu vier aqui e fizer return locals, o locals é um dicionário contendo todos esses 5 objetos, tá? Então eu posso fazer return locals, é a mesma coisa que eu estivesse pegando todas essas variáveis e retornando elas dentro de um dicionário, tá? Então esse dicionário vai ter f igual a f, query igual a query, valor igual a valor, tudo isso vai estar lá dentro, tá? Então aí você estaria passando tudo que está aqui para você usar dentro da view. Ok? Mas não é indicado fazer isso. O indicado é você pegar somente o que você realmente vai usar. Então na minha view eu só quero usar pessoas. Então eu pego somente o objeto pessoas daqui e faço assim, return dicionário pessoas igual a pessoas. Então eu retorno para a minha view um único objeto, tá? Se fosse return locals, retornava todas as variáveis do escopo local, tá? Não usem, tá? E vamos evitar o uso do return locals porque não é uma boa prática. Talvez eu mostre para vocês um exemplo que tem return locals, mas é só na hora de criar a API, tá? Porque a API ela é bastante dinâmica, todos os objetos que são criados lá realmente tem que ser retornado. Mas na maioria dos casos é melhor ser bem explícito, tá? Tem um outro slide aqui que tem mais ou menos essa estrutura aí, a ordem como as coisas acontecem, tá? Então a URL, né? Como eu já havia explicado para vocês, aplicação, controller, função, argumentos e variáveis, tá? Então aqui a ordem como as coisas acontecem. Então é criado o request, né? Que é aquele objeto que tem a URL. Dentro desse request é colocado o environment, que é o ambiente de execução, com todas as headers HTTP, é colocado tudo aqui dentro. Argumentos e variáveis é colocado aqui também, tá? E aí acontece uma chamada a function dentro do controller, que eu acabei de falar para vocês, ó, function controller, tá? Aqui os models já foram executados, tá? Então aqui que a gente vai ter sendo carregado junto com isso. Os cookies serão carregados aqui, as sessions serão carregadas aqui e a gente vai acessar o banco de dados aqui também nesse momento que o controller foi chamado, tá? Então é aqui que a gente vai dizer o que a gente quer acessar de cada lugar, da session, cookie ou controller. Aqui dentro a gente pode fazer várias coisas, exceções, redirecionar, erros HTTP, ou a gente pode preencher o response body com uma string, tá? Você coloca um texto qualquer lá dentro, ou se você não quiser colocar um texto, você dá um response de um dicionário, dá um return dict. Esse response do dicionário vai ser renderizado por uma view, que está dentro de uma pasta que tem o mesmo nome do controller, uma função que tem o mesmo nome da função que foi chamada .html. Terminou de renderizar isso aqui, vai para o browser, tá? Que aí é o que o usuário já está vendo. Acabou o processo de request, tá? Acabando o processo de request, tudo isso daqui morre. Próxima vez que o usuário clicar em outro link, tudo isso aqui acontece de novo. Tá? É assim, não tem jeito. A web funciona assim para qualquer linguagem, qualquer framework. O que você tem que persistir de informação desse pequeno tempo aí de request, a gente persiste em session, em cookie, em database ou no cache. Tá? Então são 4 opções aí para manter os dados. Tá? Caso contrário, tudo vai ter que acontecer de novo. Ok? Esse slide aqui está naquela apostila de número 3, acho que está junto com o vídeo da aula passada lá, o link.
Se não tiver, eu coloco no link dessa aula aqui hoje, que eu não me lembro se eu passei o arquivo para vocês. Tá? Fiz um exemplinho aqui, ó, mas pode ser que esteja um pouco diferente aí na tela de vocês por conta das fontes, né? Vai ter umas caixinhas aí, o pontilhado e tal, mas acredito que dá para ler. Tá? Então aqui é a diferença, tá? Que a gente tem que saber logo de cara que existe uma diferença do MVC para o restante do Web2Py. Tá? O MVC do Web2Py ele roda dentro do Web2Py Environment. Então, vamos ter em mente que o ambiente de execução do Web2Py é um ambiente virtual protegido, tá? Ele não suja o seu namespace Python, tá? Tem gente que não conhece o Web2Py e acredita que o Web2Py injeta variáveis no namespace do Python. É capaz que você escute alguém falar isso. Isso é mentira. O Web2Py não faz nada no seu Python. O que ele tem é um ambiente próprio. Dentro do seu aplicativo ele tem um espaço virtual. Imagine assim. Nenhum outro aplicativo fora acessa esse espaço virtual. Apenas o seu aplicativo naquele momento daquele request. Tá? Que aqui alguém chamou uma URL e esse ambiente vai ser criado. Esse ambiente é criado pelo Web2Py e só quem tem acesso a esse ambiente são models, controllers e views, tá? Ninguém mais tem acesso a esse ambiente em nenhum outro lugar do seu código. Só esses três elementos conseguem acessar. Dentro desse ambiente, o Web2Py coloca algumas coisas automaticamente para você, tá? Porque o Web2Py tem um princípio de fazer com que você não precise se repetir. Tá? E de colocar coisas automáticas, default, que são aqueles objetos que a gente normalmente sempre vai usar. Tá? Então, uma vez que você conhece o framework, você sabe quais são esses objetos e você não se confunde. Tá? Isso está tudo na documentação também. Então, dentro desse environment aqui, os objetos que são colocados lá para a gente, logo no início do request, são o próprio objeto de request, tá? A gente não vai precisar fazer o import dele em lugar nenhum, de model, controller ou view, tá? Nesses lugares ele já é colocado. O objeto de response, que é o que a gente vai devolver para o browser. O objeto de session, que a gente vai usar para armazenar variáveis sobre a sessão do usuário. O objeto de cache, tá? Para a gente ficar evitando ir no banco de dados toda hora. Quando a gente puder guardar alguma coisa lá por alguns minutos no cache, a gente pode guardar. Um objeto chamado current, tá? Esse objeto current ele é um proxy. Eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Ele é um proxy para que a gente consiga se comunicar com outros componentes, plugins e módulos, né? E aí tem os objetos que a gente chama de helpers, tá? Helpers, normalmente, são escritos com letra maiúscula, tá? No Web2Py. Por que é escrito com letra maiúscula? Para que a gente possa diferenciar os helpers dos nossos próprios objetos, tá? Então, dentro do helper, a gente tem a DAO, que é o Database Abstraction Layer, onde a gente vai utilizar para acessar banco de dados. A gente tem os formulários, tá? Então são helpers para a gente criar formulário. E a gente tem o SQL Form, que são helpers para a gente criar formulários baseados em tabelas. Tem um monte de validadores, tá? Todos com letra maiúscula também, que é para a gente checar se os dados são válidos antes de receber e validar um formulário. E a gente tem os HTML helpers, que servem para criar HTML. Tá? Então você quer criar uma div, uma tabela, um texto com negrito. Então tudo isso tem HTML helper para fazer. Tá? Então esses são os objetos que o Web2Py coloca dentro do environment. Okay? Tem mais um aqui que eu esqueci. Deixa eu colocar. Eu sempre esqueço de listar esse cara, mas ele é importante. Ele é um objeto que é o T. Tá? Então o T ele é a classe de tradução do Web2Py, tá? É a classe de translate. Então a classe T, é um T maiúsculo, vai servir para a gente fazer com que o nosso programa seja exibido em várias línguas, ok? Então a gente vai usar isso daqui logo mais no aplicativo que a gente vai estar desenvolvendo aqui. Então
o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: esse ambiente aqui, que é criado automaticamente pelo Web2Py, que tem esses objetos, ele só é acessado por Model, Controller e View, ok? Além de Model, Controller e View, no nosso aplicativo a gente também vai ter isso daqui, ó, módulos, scripts e tasks. Tá? Então, são 3 tipos de objetos a mais. Tá? Então, módulos são módulos que a gente cria regras de negócio, que a gente pega lá do GitHub alguma coisa legal que alguém fez para acessar o Twitter, para fazer login com o Facebook, qualquer coisa assim, uma ferramenta adicional, a gente joga na nossa pasta de módulos. Tá? E a gente importa sempre que a gente quiser. Tá? Os módulos não são colocados automaticamente no nosso environment. Quando a gente quiser usar, a gente tem que ir lá e fazer from, nome do módulo, import o que a gente quer usar. Tá? Então isso aqui sempre vai ter que ser feito dentro de módulo. Scripts, que também são arquivos Python que a gente pode utilizar, por exemplo, para automatizar tasks. Tá? Então, task, a gente cria uma tarefa lá, por exemplo, de meia em meia hora, checar novos usuários. Se tiver novos usuários, mande um e-mail de boas-vindas. Tá? Então, eu posso ter uma tarefa que fica em segundo plano executando. De meia em meia hora, ela vai lá e checa se tem alguma coisa para fazer. Tá? Aí, esses scripts e essas tarefas, eles também não têm acesso a esse ambiente aqui. Tá? Por quê? Porque eles são executados fora do ambiente. Então, a gente tem que importar qualquer coisa que a gente quer usar. Se quiser usar a DAO, vai ter que fazer o from gluon import DAO. Tá? Se quiser usar formulário, from gluon.html import form. Então tem os lugares certos de onde a gente tem que pegar os objetos, se a gente quiser usar dentro de módulo, script ou tasks. Tá? O que geralmente tem nos componentes que a gente pode importar? Tá? Então tem gluon, que é a raiz, o pacote principal. Então lá dentro tem uma série de coisas, como os helpers, os validadores, a DAO, formulários, autenticação, web services, CRUD para gerar formulários automáticos e grids, essas coisas. Aí a gente tem o gluon.contrib, onde tem código de terceiros. Então, para fazer login com o Facebook, código para gerar PDF, código para fazer parse de XML, tá tudo dentro de contrib. Você pode ir lá e importar aonde você quiser, tá? Isso aqui você tem que importar até se você quiser usar em model, controller ou view, tá? Lembrando que dentro de environment só tem esses objetos que eu listei aqui, tá? Qualquer outra coisa você vai ter que importar. É bom você saber quais são os objetos que já existem lá, tá? Também tem um jeito de saber isso daqui dinamicamente, que é você dando um print no globals. Globals vai dizer quais são os objetos globais. O que a gente não pode fazer em lugar nenhum, tá? Então eu coloquei aqui com esse X vermelho. A gente não pode importar nada do environment, porque o environment não é um pacote Python, ele é um ambiente de execução. Então eu não posso fazer from models import tabela tal, from controllers import a função tal, e nem from views import o pedaço de HTML tal. Isso não existe, tá? Isso aqui é um código sendo executado diferente de um módulo que está disponível, tá? Coisas disponíveis para importar ou estão em módulos ou estão em gluon. Tá? Então, ou lá no seu próprio Python que você instalou com easy install, pip, ou executou um setup.py, instalou na sua máquina, aí fica disponível para você importar aqui também, ok? As funções que ficam dentro de módulos, scripts e tasks, elas não têm acesso ao environment, como eu falei para vocês, tá? Então, se você quiser dar acesso lá nessa função para alguma coisa do seu environment, por exemplo, request, response, banco de dados, você tem que passar esses objetos para lá. Tá? Então, digamos que lá no meu módulo eu tenho uma função. Essa função faz uma série de coisas. O que eu tenho que fazer? Se eu for usar autenticação e banco de dados dentro dessa função, eu tenho que passar explicitamente tanto o meu banco de dados quanto minha classe de autenticação. Eu passo para essa função que está fora do environment. Então, pego o objeto que está aqui dentro do environment e jogo lá para dentro da função. A função vai utilizar isso daí, tá? E vai me retornar alguma coisa, ok?
Existe um objeto, como eu falei para vocês, que é um proxy, que chama current. Esse current serve para a gente acessar algumas coisas de fora quando a gente estiver dentro de model. Tá? Então a gente pode ir lá e fazer current.request, ele pega a requisição atual, por isso que chama current, tá? É a requisição corrente. Então ele vai saber o que foi requisitado ali, qual que é o URL, qual que é o parâmetro passado, qual que é o argumento, fica no current request. E a session fica no current session. Tá? Então a gente já vai ver tudo isso aqui na prática também. Ok? Então aqui é basicamente a estrutura geral de funcionamento. Deixa eu ligar aqui o compartilhamento de tela e a gente começa agora a ver o que a gente vai começar a desenvolver agora. Eu criei um repositório no GitHub, tá? Então deixa eu passar para vocês o endereço. Também vou colocar isso lá depois, tá? Mas aqui já está o endereço do GitHub colado aí no chat. Esse repositório já tem uma estrutura básica do que a gente vai desenvolver, que é o que eu mostrei no final da aula passada, tá? Aqui eu estou dizendo que esse objeto é baseado em um mockup, né? Eu fiz um projeto das telas e tem a referência aqui do Twitter Bootstrap, que é o que a gente vai usar, né? Como a gente não tem um designer aqui, a gente vai usar esse framework para fazer as telas ficarem um pouquinho mais bonitas, tá? Então, para você utilizar esse repositório, você tem que ter o Git instalado, tá? Então, Git para Windows ou Git para Linux, Mac, se você se cadastrar no GitHub, se fizer o login, ele vai mostrar para você uma ajuda lá de como instalar o Git no seu sistema operacional, ok? Para você utilizar esse repositório, você pega a URL dele que está aqui, ó. Pega essa URL e aí você vai num terminal, né? Deixa eu abrir um terminal aqui, ó. Deixa eu criar uma pasta temporária aqui, ó. Eu vou até entrar no meu /tmp, deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa. Beleza, eu vou fazer aqui dentro. Eu vou criar uma pasta no tmp chamada gittemp, porque eu não vou usar isso aqui agora. Gittemp, tá? Então você vai fazer assim, ó, git clone, aí você vai colocar esse endereço, tá? Deixa eu colar ele aqui. Então seria esse aqui o comando. Entra numa pasta qualquer, git clone e aquele endereço que você colocou ali. Aí você vai clonar o repositório todo, tá? Então todo o repositório que está lá no Git agora vai passar a ser clonado, né? Ele vai fazer download de tudo que está lá. Então ele como está um pouquinho grande, na primeira vez vai demorar, tá? Porque está o Web2Py completo lá. Então vai demorar um pouquinho aí, dependendo da sua conexão. Mas aí ele fez aí, ó, a clonagem inteira e criou uma pasta chamada curso julho 2012. Então você vai entrar na pasta curso e aí você vai ter aí a pasta Web2Py, tá? No Windows, tudo isso daí pode acontecer tanto no terminal que nem eu fiz aqui, né? Você vai ter um terminal lá do Git. Quando você entrar aqui em iniciar, você vai ter Git para Windows aí em algum lugar. Cadê o meu? Eu acho que eu não tenho ele aqui. Bom, mas quando você instalar, você vai ter o Git para Windows. Então você pode fazer tanto pela parte gráfica ou pelo terminal usando o git clone, endereço do repositório, tá? E aqui você já vai ter a pasta do Web2Py e tudo que a gente estiver usando, tá? Vai estar aí. Aí você estando na pasta do repositório, tá? Então essa aqui é a pasta do repositório, ó. Curso julho 12. Toda vez que eu fizer o commit de uma alteração, você pode vir aqui e fazer assim, ó, git pull. Aí ele vai lá e checa se tem alguma mudança no repositório. Se tiver mudança, ele traz essa mudança para a sua máquina. Então, o git pull basicamente vai ser o comando que você vai usar aí, além do clone, para pegar para sua máquina as alterações que eu fizer. Tá? Aqui já está
com update, mas depois que eu alterar, dá pra gente ver esse exemplo. Deixa eu abrir um outro terminal aqui, que é o que a gente vai usar agora. Eu estou usando outra pasta, né? Então deixa eu entrar lá. Ele está aqui, ó, curso. Então está aqui o meu repositório com a pasta de Web2Py e uma breve estrutura que eu já montei. Tá? Então o que a gente vai construir aqui? Deixa eu mostrar agora o mockup que está aqui nessa URL. Tá? Então o que a gente vai fazer? É uma loja virtual, tá? Como eu já havia comentado, uma loja virtual muito simples, tá? Não vai ser um aplicativo muito completo, mas quem quiser depois vai poder melhorar, tá? Aí eu até vou deixar dentro desse código algumas coisas que serão tarefas, tá? A serem feitas por vocês, que aí depois todo mundo, como eu já havia falado, vai precisar criar uma conta aqui no Python Anywhere, tá? pythonanywhere.com. Quem não tem, cria uma conta lá, que vai ter uma aula que eu vou mostrar como é que você pega o aplicativo e faz o deploy aqui pro Python Anywhere, tá? Voltando aqui, o que a gente vai desenvolver é o seguinte: um aplicativo de e-commerce que vai ter um menu, uma busca e o controle de usuário, tá? Para fazer login, logout, mudar o perfil do usuário, essas coisas básicas, a gente vai ver como é que funciona. Aí ele vai listar uma vitrine de produtos na nossa página inicial, ok? Então, nessa vitrine de produtos, nós teremos uma área de destaque. Todos os produtos que a gente marcar como produto em destaque vão ficar visíveis aqui. Vamos mostrar, deixa eu voltar aqui que eu cliquei errado. Vamos mostrar aqui a miniatura do produto, o nome do produto e o preço do produto, tá? E aí, além dessa área de destaque, vai ter uma área comum, que vai ter um monte de produto sendo exibido, e um menu para a gente fazer a ordenação, pelo menor preço, pelo maior preço, pelo nome ou pela data de registro, tá? Então o usuário clica, reordena os itens que estão aqui embaixo. Então, bem simples. Quando o usuário clicar em algum produto, a gente vai para essa página aqui, que é o Product Show, tá? Então o Product Show é um controller, tá? Chamado Product, uma função Show. A função Show vai receber o slug do produto, tá? O que é isso? Aquele nome que aparece geralmente na URL, tá? Então vai estar escrito lá iPhone 4G ID 543. Aí vai vir para cá e a gente vai mostrar a imagem grande do produto, o preço, um formulário para o cliente colocar quantas unidades ele quer adicionar ao carrinho e um botão para adicionar ao carrinho. Aqui embaixo teremos detalhes e descrição, tá? Que vai ser um texto corrido. E aí a gente vai criar um plugin para acessar o Twitter, tá? Então esse plugin ele vai pegar o nome do produto e vai lá no Twitter checar o que as pessoas estão falando desse produto, vai mostrar aqui, tá? Então vai, por exemplo, o nome do produto é iPhone. Ele vai no Twitter pesquisar pela palavra iPhone e colocar os 4 últimos tweets aqui e vai mostrar pra gente o que estão falando no Twitter, ok? Quando o cliente clicar em adicionar o carrinho, ele vai lá e vai adicionar o produto ao carrinho de compras, tá? Então o nosso carrinho de compras vai ser uma tabela que a gente vai utilizar Session, né, para guardar esse objeto por enquanto sem usar o banco de dados para o carrinho de compras. E aqui vai estar a quantidade que ele quis comprar de cada produto, o preço, a gente vai calcular o preço total de acordo com a quantidade, né, se tem imposto, se não tem, essas coisas básicas. E o cliente vai poder clicar no botão remover se ele não quiser mais esse produto no carrinho, tá? Nesse botão remover, a gente vai usar Ajax, tá? Então para a tela não ter que ficar recarregando quando ele clicar no remove, ele vai clicar aqui e vai aparecer lá um loader, né? Vai escrever loading ali e exclui o produto, já atualiza tudo aqui na tela sem fazer refresh, tá? Aqui ele vai escolher qual que é o método de pagamento dele e ele vai poder ir para o checkout, tá? Que é o finalização do pedido. Quando ele clicar aqui, a gente checa se ele está logado ou não. Tá? Então, se ele não tiver logado, se ele não tiver acessado o sistema ainda, a gente pede para ele fazer login com e-mail e senha. Tá? Se ele for um novo usuário, ele vai se cadastrar como novo usuário e aí depois disso continua o processo, ele já vai estar cadastrado no sistema. Tá?
tá? Então, fazendo o login ou se cadastrando, ele vai para a tela de checkout, tá? Então, simplesmente nesse momento, a gente vai processar o pedido, gravar o pedido na tabela de pedido, gerar um código de pedido, tá? E mandar um e-mail para o usuário. Tá? Então, a gente manda um e-mail dizendo: seu pedido foi processado, estamos aguardando o pagamento, você vai receber um link para fazer o pagamento lá pelo PayPal. Tá? Então, vamos fazer um sistema bem tranquilo aqui, sem integrar, obviamente, com cartão de crédito, essas coisas que não dá para fazer durante a aula. Tá? Então, no nosso caso, vai ser uma loja virtual onde o cliente recebe por e-mail o link para pagamento no PayPal. E aí, aqui terminou o fluxo aí do pedido. Tá? Feito isso, o pedido vai estar gravado na tabela de pedidos. Aí o cliente vai poder clicar aqui em cima, em meus pedidos, e verificar uma lista de pedidos que ele fez. Tá? Então, você fez o pedido com esse código, nessa data, o preço foi esse, e o status está aqui. Ó, tá? Então, o status, estou checando o pagamento lá. Então, ele vai poder voltar aqui sempre que quiser e verificar o status do pedido. Tá? Então, basicamente isso daí. O administrador também vai ter uma tela que só quem é administrador vai conseguir acessar, onde ele consegue ver todos os pedidos, não só de um cliente, de todos os clientes da loja, ele vai ver os pedidos. Tá? E aí ele vai ter um botão aqui que ele pode clicar em cima do status e alterar o status. Se já foi entregue, se está checando o pagamento, se foi cancelado, qualquer coisa desse tipo. Tá? Além disso, o administrador pode adicionar um novo produto, né? Então teremos um formulário aqui, onde ele vai poder adicionar um novo produto. Esse formulário vai ter validação, tá? E a gente vai ter uma regra aqui, na hora de cadastrar o código de barra do produto aqui, a gente vai ter uma regra aí que a gente vai criar um validador customizado. Aí tem também a listagem de produtos que o administrador vai poder ver. Tá? Então o administrador vê uma grid com todos os produtos que estão cadastrados, ele pode ir lá editar ou remover ou adicionar um produto novo por aqui. Tá? E obviamente que também para ele adicionar categorias novas. Tá? Então ele vai ter uma grid com nome e descrição de categoria e botões para ele administrar isso. Ok? Então basicamente é isso aqui que a gente vai fazer. O que a gente vai usar aqui? O Twitter Bootstrap para fazer o layout. A gente vai usar módulos para criar o plugin. A gente vai utilizar variável de seção para criar o carrinho de compras. A gente vai utilizar Ajax, vai utilizar autenticação de usuário, tá? Para verificar se ele está autenticado ou não. A gente vai gravar pedido, tá? Então vai ter formulário criado automaticamente e vai ter formulário customizado também, para que a gente possa gravar pedido e itens do pedido ao mesmo tempo. A gente vai ter que fazer uma série de checagens, por exemplo, se aquele produto que o usuário está comprando está disponível ou não no estoque, esse tipo de coisa. A gente vai ter que mandar e-mail para o usuário com o pedido dele, tá? E vai ter essas telas administrativas. Tá? Então, basicamente, do que o usuário vai ver é isso daqui. Do que o usuário não vai ver, tem mais uma coisa que a gente vai fazer, tá? Que é a criação de web service. Então, o Buscapé, que é um agregador de lojas virtuais, digamos que ele vai indexar para a gente os nossos produtos, tá? Que estão aqui na nossa vitrine de produtos. Então, para que ele consiga indexar esses produtos e mostrar lá no comparativo de preço, a gente tem que fornecer um web service para o Buscapé. Então, eu vou mostrar como é que a gente cria um web service com XML RPC e com JSON puro, tá? Para poder mostrar esses produtos lá para qualquer parceiro aí de negócio, ok? Então isso aqui tudo é o que a gente vai fazer daqui para frente até o final do curso. Muita coisa que pode ser feita nessa loja virtual não vai ser feita durante o curso, tá? Porque não dá tempo. Então eu vou deixar no código algumas anotações de coisas que vocês vão se virar, tá? Vocês vão fazer por conta própria, obviamente com a minha ajuda, né? Via e-mail e pelo grupo de alunos e tudo mais. Só que o objetivo é que, depois que a gente terminar o curso, sei lá, 2 meses depois, cada um vai colocar aqui no Python Anywhere, tá? Eu vou mostrar como é que isso vai ser feito, obviamente. Vocês vão colocar aqui uma aplicação web, né?
Vamos criar um aplicativo Web2Py aqui e eu vou mostrar como é que a gente sobe o aplicativo para cá e vai estar no ar lá o seu aplicativo.pythonanywhere.com, para que eu possa dar uma olhada se está funcionando e o que foi que aquelas questões que eram para ser melhoradas se foram realmente implementadas, tá? Com base nisso é que eu vou avaliar aí a participação no curso, tá? Obviamente que é uma avaliação, digamos assim, simbólica, né? Como eu falei para vocês, vai ter um certificado que vai ficar cursodepython.com.br/seu nome, lá vai ter um certificado dizendo que você participou do curso, qual foi a duração e o aproveitamento. Obviamente que esse certificado ele depende disso daqui ser desenvolvido, tá? Então é assim que vai funcionar. Deixa eu só dar uma gravada no vídeo aqui e a gente já continua, só um segundo.